Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Olha, chegamos ao quarto dia desta série. O dinheiro e a Bíblia. Finanças pessoais na ótica de Deus. Hoje nós iremos falar do tema planejamento, controle e prestação de contas. A primeira mensagem, vamos orar, ó poderoso Deus, com a mão sobre a tua palavra, Senhor. Vem e fale com cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 14, 28. Diz, Lucas 14, 28. Diz assim: Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Aqui está dizendo que todo o planejamento deve ser necessário. Não tem como fazer uma obra, não tem como iniciar qualquer obra, qualquer construção. E ele está falando que você avaliar se você tem dinheiro, recursos para fazer. Provérbios 21:5 diz: Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Que não diz para ter pressa, é ter cuidado. Salomão, mais sábio que houve. Provérbios 24, 5 e 6 diz assim: Mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, da multidão dos conselheiros está a vitória. Ou seja, aquele que tem conselheiros, aquele que busca informação, não decide só por ti só, aquele que apresenta a Deus. Ou seja, na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão dos conselheiros está a vitória. Segundo Coríntios 5, 9 e 10 diz assim: E por isso que também nos esforçamos, que presentes quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo seu corpo. Nós vamos prestar conta diante do Senhor. Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Olha, segundo momento que Deus fala de ajustar as contas. Provérbios, Salomão 6, de 6 a 11. Ele dá o exemplo da formiga. Ele faz uma advertência contra o preguiçoso, contra a preguiça. E ele diz assim: vai ter com a preguiça, o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tem de ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara um pão, na sega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços e repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Eclesiastes também de Salomão diz assim, Eclesiastes 11, 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal sobrevirá sobre a terra. Então, todos esses versículos que nós acabamos de meditar, falou sobre planejamento, controle e prestação de conta. Então, um dos pilares mais importantes de uma gestão financeira eficaz, de uma mordomia diligente em relação aos recursos de Deus tem colocado diante de nós, é o planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Ou vocês acham que ele não podia ter feito o mundo em um dia? Sim, ele se alegra nos ensinar a planejar, pois os planos bem elaborados nos levam à abundância. Quando falamos sobre o planejamento, a primeira coisa é conhecer as nossas finanças. Não existe como você planejar algo que não conhece. Conheça as suas finanças, as suas entradas, saída. Geralmente conhecemos somente o valor que entra, mas dificilmente temos o controle de saber de onde vão os nossos recursos, aonde estão direcionados os nossos gastos. Por isso anote, pois colocando no papel você tem uma visão geral.
Se não tem controle, você não tem noção de quanto gasta, não interessa aonde aplicativo, caderno, planilha, um papel de pão. O importante é você ter a noção exata das suas receitas e dos seus gastos. A segunda ação em relação ao planejamento é fazer um orçamento e acompanhar o realizado com exatidão. Não interessa o nível de complexidade, se dividido em despesas fixas mensais, nem prioridade, se é mensal ou anual. O importante é saber qual o tamanho do seu passo, saber se você pode assumir alguns deveres importantes para conhecer qual será o seu padrão de vida financeiro. Além de estruturar os seus gastos, não deixe de acompanhar e realizar, não se esquecendo das pequenas despesas, pois elas vão, acabam sendo as vilãs do orçamento. Por fim, não deixe de planejar a sua velhice. Temos que ser diligentes em investir para o nosso futuro, pois se tudo der certo nas nossas vidas, temos uma certeza, vamos envelhecer. A questão é como envelhecer. Tenha um planejamento para buscar uma renda passiva, independência financeira, liberdade no futuro. Além disso, devemos ser zelosos e deixar nossas familiares amparadas ou amparados. Planejamentos imprevistos em uma eventual morte prematura ou invalidez, principalmente se temos dependentes financeiros. Além do planejamento, temos que ter o hábito de prestar contas dos nossos recursos com Deus, que Deus nos dá. Mesmo sendo filhos, temos que agir como mordomia e fidelidade, honrando a Deus, dando conta em relação ao uso do dinheiro. Tenha costume de prestar conta com alguém. Só quitamos uma responsabilidade com prestação de conta. Não tenha segredo, seja transparente, com compromisso absoluto. Por fim, planeje, diversifique os seus investimentos, aplicando em vários lugares, em negócios diferentes, pois não sabemos que crise poderá acontecer no mundo. Faça um fundo de reserva. Não faça investimento especulativo. Crie metas, investe com propósito. O importante é começar. Cuidado com a procrastinação. Não deixe para amanhã. Comece pequeno, mas comece hoje. Comece já. Sejamos sábios como as formigas que guardam a comida no verão, preparando para o inverno, pois a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Hoje, na nossa aplicação deste dia faça um orçamento. Coloque no papel todas as suas entradas e saídas. Conheça suas finanças, defina marcos objetivos em relação ao seu orçamento. Escolha alguém para prestar conta e comece pequeno, mas comece já. Ó poderoso Deus, obrigado, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Que cada um que está conosco tenha direção para saber buscar o planejamento, para que venha planejar todos os recursos que entram e que saem. Que o Senhor venha dar direção, entendimento, Senhor, para que essa pessoa não seja refém e não faça do dinheiro o seu Deus, porque o único Deus que nós reconhecemos na nossa vida é o Senhor. Então vem, Senhor, visita cada um neste momento, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.